Então a pergunta é: o que é sistema? Fala galera, meu nome é Mário Vitor, eu sou terapeuta sistêmico e agora eu vou dar várias dicas para vocês entenderem melhor o que é sistema. O que é sistema? Sistema parte do pressuposto de que são vários indivíduos que trabalham ou se organizam de uma forma para que o todo possa existir. O todo seria o sistema. Existem sistemas de vários tipos. Existem sistemas como um computador é um sistema, né? Uma empresa é um sistema, uma família é um sistema. Então sempre que você tem indivíduos trabalhando para que algo maior aconteça, isso pode se dizer que é um sistema. Porém existe uma regra que os indivíduos precisam necessariamente ter uma interdependência entre eles para que seja caracterizado um sistema. Caso contrário, é só uma consciência coletiva, que é interdependência. É mais ou menos quando alguém necessita conscientemente ou inconscientemente de uma ação ou da presença de outra pessoa para poder sentir ou fazer alguma coisa. Sei que fica meio confuso assim, né? Mas é basicamente isso. Por exemplo, você tem uma ex-mulher e você paga a pensão para o filho. Você pode não ter nada com ela, você pode não ter nenhum sentimento, vocês podem não se comunicar, vocês podem nem se verem. Mas nesse caso, né, da mulher que recebe pensão do marido, do ex-marido no caso, a interdependência dela, claro que cada caso é um caso, mas pode ser, não necessariamente tem a ver com dinheiro. Ela pode ter uma interdependência de precisar de alguém para segurar as pontas. Caso dê tudo errado, vai ter alguém ali para sustentar, para segurar, para dar um apoio. E como é uma interdependência, não pode ser de um lado só, ela tem que ser dos dois lados. Logo, o marido pode ter uma dependência no sentido de se sentir importante, de se sentir protetor, de ser o apoiador. E isso pode fazer com que esse casal tenha essa interdependência e logo isso se torne um sistema. O conceito coletivo ele é diferente do sistema pelo simples fato que não tem interdependência dentre os participantes desse consciente, né? Por exemplo, um time de futebol. Eu sou palmeirense, você é palmeirense, nós estamos dentro do mesmo consciente coletivo se a gente estiver no estádio, mas eu não dependo de você, você não depende de mim, então não tem nenhum sistema entre nós dois. Caso eu seja um jogador do Palmeiras e você seja um dirigente, aí sim, eu dependo de você para alguma coisa, você depende de mim para outra, então existe um sistema entre nós. Então, basicamente, sistema é tudo aquilo que tem interdependência, tudo que você está inserido. Você pode colocar a escola, faculdade, trabalho e principalmente a família. E dentre o sistema familiar, dentre as interdependências do sistema familiar, foi que nasceu a constelação familiar, que é tão conhecida hoje em dia, que é uma das abordagens sistêmicas. Quando eu falo que é uma das abordagens sistêmicas, parece um pouco ingrato da minha parte, porque ela é a terapia sistêmica, ela é a abordagem sistêmica, mas existem outras, para outras características de outras questões, que podem ser vistas como coach, como você pode ser um assessor sistêmico, você pode ser um coach sistêmico, você pode ser um constelador familiar, que é um terapeuta sistêmico, e sempre que você diz sistêmico, implica que existem interdependências das pessoas que estão dentro do grupo que você está inserido naquele momento. Agora falando um pouco mais dos problemas que a constelação familiar ajuda tanto, né, as pessoas a identificar. Primeiro a gente tem que entender que o problema ele tem a sua inteligência própria. Então se ele não for resolvido onde ele é inserido, ele vai procurar outras formas de ser solucionado. O problema ele precisa ser solucionado. Ele só existe para que ele seja solucionado, ele não existe para mais nenhuma outra função. Então, se você tem um problema e você não soluciona esse problema, ele vai procurar alguém que vai solucionar. Provavelmente um filho, um sobrinho, ele vai procurar alguém que esteja interdependente seu, ou seja, alguém do seu sistema, para que essa pessoa possa solucionar o problema que você não solucionou. E é por isso que a gente diz que existem problemas sistêmicos e problemas biográficos. O problema biográfico é basicamente um problema que aconteceu com você e ainda está com você. Exemplo, eu dei um chute no seu joelho quando você era criança e hoje você tem problema para andar. Isso é um problema biográfico.
O problema sistêmico seria, eu dei um chute no joelho do seu avô e você tem problema para andar. Perceba, o problema era do seu avô, ele não resolveu, o problema tem a inteligência própria que passou para o seu pai, ele não resolveu, a inteligência própria passou para você e agora você vai resolver. Se você não resolver, provavelmente ele vai passar para o seu filho e assim vai até que alguém olhe para esse problema e resolva. O porquê desse problema ter essa inteligência e sempre ir passando de geração para geração para achar alguém que resolve ele, foi muito bem explicado pelas 3 leis do amor que foi identificada e criada pelo nosso querido Bert. Na verdade, eu acho que essas leis não foram criadas pelo Bert, eu acho que elas foram identificadas pelo Bert. Então eu acredito que o Bert, ele foi o cara que conseguiu identificar essas leis. E elas consistem em: primeira lei é do pertencimento, segunda lei da hierarquia, terceira lei do equilíbrio entre o dar e o tomar, dar e receber. Mas isso a gente vai falar no próximo vídeo. Aqueles, né? Só no próximo vídeo.